Oi pessoal, eu sou a Daniela e esse é mais um vídeo do canal A Imaginação e Eu. E hoje eu vou falar sobre o livro A Escola do Bem e do Mal, de Soumain Shainani. Se o sobrenome dele estiver pronunciado errado, podem me corrigir nos comentários, ok? Bem, então vamos lá. O livro conta basicamente a história de duas amigas chamadas Agatha e Sophie, e elas são raptadas e levadas para uma escola onde elas têm que ser treinadas na arte do bem e do mal para ver contos de fada. E é esse o enredo. E o livro começa no povoado onde as duas moravam, que se chama Gálvano. Ele é um povoado bem comum, se não fosse por duas coisas. Primeira, ele é cercado por uma floresta quase intransponível. Ninguém que entrou na cidade realmente conseguiu sair dela, ou poucos sabem como fazer isso. E a segunda é que, a cada 4 anos, no 11º dia do 11º mês, duas crianças são raptadas e levadas para algum lugar que ninguém sabe. No começo, os habitantes da vila acharam que essas raptos e essas abduções, digamos assim, eram aleatórias. Mas, com o tempo, eles começaram a perceber que eram sempre uma criança boa e uma criança má. E, fora essa similaridade, também as datas. Cada 4 anos, no 11º dia, no 11º mês. Primeiro, eles acreditavam que fossem os ursos. Mas então eles perceberam que não eram os ursos e inventaram umas outras histórias. Até que as criancinhas da cidade começaram a perceber algumas similaridades entre os rostos dos desaparecidos nesses raptos e as crianças dos contos de fada que elas liam, tipo a Branca de Neve, o João e o Pé de Feijão e tal. No começo, os adultos não acreditaram nessa história e acharam tudo loucura. Porém, as crianças foram mostrando mais e mais similaridades até o momento em que eles tiveram que, tem alguma coisa errada ali e nós temos que averiguar. E eles foram conversar com o livreiro da cidade, mas o cara falou, olha, eu não sei, toda vez que eu chego o livro tá ali, não sou eu que faço, eu só faço as cópias e entrego para as crianças. E eu não sei de onde vem, sempre foi assim. Então, apesar dessa resposta vaga, eles começaram a chamar o raptor de diretor da escola, que daí tem a história da escola do bem e do mal. E essa história passou para as futuras gerações como se fosse uma lenda. Alguns acreditam, alguns não. E é nesse contexto que está a história da Sophie, que começa a história da Sophie e da Agatha. A Sophie, que é a primeira a aparecer no livro, ela é uma garota super bonita, loira, alta, uma princesa. Todo mundo acha ela a garota mais linda da cidade. E a mãe dela sempre dizia pra ela que ela merece coisa melhor. Então, o sonho dela é ser raptada pelo diretor da escola para ir para a escola do bem, virar uma princesa, encontrar seu príncipe e ter um final feliz. Fofinho, né? Mas ela não é tão fofa assim, vocês vão ver no futuro. Enfim. E do outro lado, nós temos a melhor amiga da Sophie, que é a Agatha, que é uma garota totalmente o oposto dela. Ela é morena e tem um cabelo mais ou menos como o meu, vocês podem ver até na capa do segundo livro, que é essa aqui. Dá pra ver a Agatha aqui e a Sophie aqui, pra ver como elas são diferentes. E ela é magrela, branquela e esquisita. E ela mora num cemitério. Pra variar, ela mora num cemitério. Então todo mundo acha ela esquisita e acredita que ela é uma bruxa e que ela vai ser a escolhida para ir para a escola do mal. Então a história começa nesse dia do rapto e todo mundo está se preparando para o rapto. As crianças estão sendo sujas, estão fazendo um escambau com as crianças para protegê-las. Menos a Sophie e a Agatha. A Sophie porque quer ser raptada e a Agatha porque não acredita. Ela acredita que é só lorota e não vai fazer nada. Contudo, ao longo da história, a gente vai perceber que certas coisas não são o que parecem. E nesse dia, a Agatha, quando chega em casa, ela vai dormir naquela noite e ela vê uma sombra estranha. E ela acha, pronto, sombra veio me pegar. Ela meio que começa a acreditar em tudo.
Só que a Sombra vai pra casa da Sophie. E a Agatha, que é boazinha e é corajosa, vai atrás da Sombra para proteger a amiga e as duas acabam sendo raptadas. E a Sophie realiza seu sonho de ir pra escola do bem e do mal. Só que chegando lá, a Sophie, que queria ser princesa, vai pra escola do mal. E a Agatha, que todo mundo dizia que era bruxa, vai pra escola do bem. Até aí não é muita surpresa, porque é o que fala a sinopse do livro. Só que todo mundo acha que as duas estão trocadas. Porque a Agatha parece uma bruxa, no dizer dos outros, e a Sophie age e se porta como uma princesinha, não como uma bruxa. Então, enquanto elas tentam se adaptar a essa nova realidade, todo mundo fica dizendo, ah, não, vocês trocaram, tem que trocar e tal. E, e a Sophie começa a acreditar que se ela trocar de lugar com a Agatha, tudo vai se resolver. Porque daí ela vai pra escola do bem, onde ela deveria estar, e a Agatha vai pra escola do mal, onde ela deveria estar. E a Agatha vai, e a Sophie vai finalmente encontrar seu final feliz. Já a Agatha, que é basicamente o cérebro da dupla, ela tem uma outra visão da escola. Ela acha que a escola é loucura. Ela vê que aquela escola é meio tensa. E que os alunos que vêm de outros lugares são meio esquisitos. E ela não quer ficar ali. Então ela acha que elas têm que encontrar alguém pra levar elas de volta pra casa. Ah, e eu esqueci de falar que além das duas crianças de Gálvadon, todos os filhos e descendentes dos heróis e vilões dos outros contos também estão ali. Então a gente vai ver a filha da bruxa do João e Maria, o filho do rei Arthur e todos os outros. Alguns a gente meio que imagina quem seja, outros dizem com certeza absoluta quem que é. O pai ou a mãe dessas crianças. Mas as únicas que não têm nenhuma relação aparente com os contos de fada verdadeiros são a Sophie e a Agatha, tanto que elas são chamadas de leitoras, e o pessoal já tem meio que um preconceito com elas quanto a isso. E o preconceito aumenta quando eles acreditam que elas estão trocadas, que é o que eu falei antes. E tanto a Sophie quanto a Agatha acham que para resolver tudo isso, elas têm que chegar no diretor da escola. Só que esse diretor da escola não é fácil de chegar porque ninguém nunca viu ele. Nunca. Ele é um cara super misterioso e tem umas lendas a respeito dele, porque diz que ele é o fundador da escola e que existiam dois. Eram gêmeos, idênticos. Um irmão do bem e um irmão do mal. Só que há uns 200 anos atrás ocorreu uma guerra, um dos irmãos morreu, o outro ficou, só que eles não sabem qual é qual. E ninguém nunca mais viu o diretor. E ele tem que ficar lá numa torre para proteger uma caneta mágica. Basicamente isso. Então, uma parte do livro ali elas estão tentando encontrar o diretor e tal. E no meio disso tudo, dessa confusão ali de troca, não teve troca e tá certo, tá errado, o que elas vão fazer? Aparece um cara chamado Tedros. Sim, o Tedros é pra ser o príncipe da história. E é complicado pra mim falar dele, porque eu tenho um sentimento conflitante a respeito dele. Ele aparece logo no primeiro capítulo, num dos primeiros capítulos, desculpa, é o capítulo 5, pra ser mais exata, que se chama Os Garotos Estragam Tudo. E ele encanta, ele é o filho do rei Arthur e ele encanta todas as garotas, incluindo a Sophie, que tá lá no lado do mal. A única garota que não fica deslumbrada por ele, do bem, seria a Agatha, porque a Agatha vê ele como uma ameaça. A Agatha acha que se a Sophie se apaixonar por ele, elas não vão conseguir voltar pra casa. E ela quer voltar pra casa junto com a Sophie, porque ela acredita que esse é o final feliz da história das duas. E não ficar lá nesse mundo esquisito, cheio de punições, maldições e etc. E ela não gosta muito dele. Só que ele é pra ser o príncipe dela. Ali no meio vocês descobrem isso. E no começo, como eu falei, eu tenho uma relação estranha com ele. Porque eu primeiro achei que ele fosse um personagem ruim. Porque ele parecia ser um cara que não queria julgar pelas aparências, mas ele só julgava pelas aparências.
tudo, depois eu passei a achar que ele era mal escrito, e por fim, o que ele faz no final, ali no último capítulo, no último capítulo, me deixou tão irritada com ele, que eu tive que fechar o livro quando eu li aquilo, e eu queria gritar um palavrão e chamar ele de todos os nomes que eu podia chamar. Só que eu não pude fazer isso porque a minha sobrinha pequenininha tava do lado e ela queria dormir e eu não podia gritar, não podia fazer nada. Mas assim, se eu não tivesse com ninguém por perto, em casa, lendo sozinha, eu acho que eu ia gritar e eu ia fazer um escândalo, porque me deixou muito revoltada com ele. E a explicação que ele dá pra fazer aquilo, pelo amor de Deus, é ridícula. Ai, isso me deixou tão irritada com ele, que eu achei que me fez ter vontade de entrar no livro e dizer, dar um soco na cara dele e dizer, vai pra um terapeuta, você precisa superar o problema dos seus pais. Não é porque aquela tua mãe traiu teu pai que todas as garotas vão te trair, cara. Fala sério. Confia no teu coração. Ai, mas, príncipes à parte, a história não é só sobre o Tedros. Graças a Deus. Na verdade, no meio do livro, elas descobrem que elas encontram o diretor, melhor dizendo, e ele diz pra elas que elas precisam resolver uma charada pra sair de lá. E a charada é meio estranho, desculpa. E ninguém sabe, ninguém consegue resolver até que no fim elas descobrem. E essa charada leva elas a acreditar que a Sophie, que é a do mal, precisa provar que ela tem um amor, que é o Tedros. E então a Agatha passa metade do livro tentando fazer o Tedros se apaixonar pela garota errada. O que é patético, na minha opinião. Mas enfim. Eu não vou falar mais sobre a história, se o Tedros fica com a Agatha, se ele fica com a Sophie, se ele vai pro Diabo 4, enfim. Eu não vou falar mais sobre a história. Mas é basicamente isso. O livro fala delas se adaptando a esse mundo, delas tentando voltar e da Sophie lá tentando ficar com o Tedros e encontrar seu final feliz, porque a Sophie quer o final feliz dela. E ela precisa do final feliz dela. E agora vamos às considerações. Primeiro vamos falar da parte editorial. A parte editorial do livro é muito boa, eu gostei bastante. Primeiro porque a capa é linda, tem tudo a ver com a escola, tem tudo a ver com a história. E se não é a capa mais bonita que eu tenho no meu livro, na minha estante, provavelmente é uma das capas mais bonitas, eu realmente gostei muito. Eu achei ela tão mais bonita que a original, que tem as duas meninas aqui também, além desses cisnes, porque ela parece mais clean do que a original. A original parece muito carregada de informação, essa que é mais limpa, eu gostei mais. E por dentro, o livro também, ele é bem ilustrado, ele tem um mapa aqui já da escola, mostrando como é que é as coisas. E tem uns desenhos, tem um poeminha aqui no começo que é bem legal, em inglês é mais legal ainda. E tem uns desenhos que são bem bonitos e tem bastante a ver com a história. Eu não vou ficar mostrando eles porque eles têm spoilers, obviamente. Então, se você não leu o livro, você vai precisar ler e entender o que os desenhos significam. O único detalhe editorial que me incomodou foi alguns erros de tradução, que tem pequenos, mas que realmente me incomodaram. Nada que uma nova revisão não resolva. Por isso, revisores, vocês são demais, cara. E agora falando da parte ruim da história do livro, no geral, o que eu não gostei. Como eu falei, alguns personagens, na minha opinião, foram mal utilizados. E você pode estar dizendo que é besteira minha, porque sim, é um livro infantil. Ele não vai aprofundar tanto num livro quanto seria, tipo, um Game of Thrones que vai lá e pega as minúcias da alma humana e tal. Contudo, tem personagens aqui, como a Agatha, que são muito mal explorados. A Agatha deveria ser o cérebro da dupla. A Agatha
deveria ser a garota que fez, que ela é a garota que faz tudo aqui. A Sophie é a fútil. Contudo, a Agatha é enganada muito facilmente pela Sophie. Galera, a Agatha mostra ser a garota mais inteligente, mas ela é super enganada e ela desperta pra história logo no final, aos 40 do segundo tempo. Outra coisa que me incomodou, que eu achei um pouco forçada, foi o romance da Agatha com o Tedros. Como eu falei, não é questão que o romance é ruim, ou que eu não gostei do Tedros. O Tedros é outro personagem que eu acho que, como a Agatha, foi muito mal utilizado. Eu já falei isso. Eles poderiam ter explorado melhor. Fora essa questão meio mal explorado, eu concordo com quem falou que diz que o livro ele é um pouco enrolado. Tem algumas horas que eles ficam só batendo naquela tecla, só batendo naquela tecla. E isso meio que me irrita. Eles podiam pular toda essa parte logo pro final, que é mais interessante, na minha opinião. Contudo, ele é muito bem amarrado. Então essa parte um pouco enrolada, ela ainda faz um sentido num todo. E agora, vocês devem estar dizendo que, você está falando só de ruim, então você não gostou do livro. Não é isso. Comentei agora as coisas ruins. Vamos falar das coisas boas, e são muitas, mas eu vou falar algumas. Primeiro, a ideia da história. A princípio, a ideia de haver uma escola que te ensina a estudar os contos de fada parece idiota. Mas ela é muito legal e a maneira que o autor coloca a escola é muito interessante. Ele faz uma escola assim perfeita de bem e do mal. As matérias que as crianças colocam, os professores, é tudo muito bem escrito e descrito pelo autor. Muito. É assim, eu adorei. Eu não trocaria nada na paz da escola. Contudo, me incomodou na escola também o fato de que a Agatha vai muito fácil o transitar de uma escola para outra, como a Agatha faz ao decorrer do livro, pareceu muito fácil. Por melhor que ela seja em morgrificação, acho que é esse o termo que ele usa, ela vai muito fácil de uma escola para outra. Ela fica assim, eu preciso ir para outra escola, então eu vou. E o que me estranha é que nenhum professor suspeitou que a doença dela fosse alguma coisa errada. Poxa, ela era uma das melhores alunas da classe, ela fica doente, diz que tem uma doença contagiosa, ninguém vai vasculhar nada, não tem nenhum enfermeira naquela escola. É isso que me incomodou um pouco também. Porém, a parte que mais me encantou foi a maneira que ele utilizou os contos de fada nessa história. A gente vê alguns personagens conhecidos aqui, como a fada madrinha da Cinderela. São mencionados alguns heróis e alguns vilões também, que têm importância. A questão do bem e do mal. Que só o bem vence, só o mal, porque o mal sempre perde, porque o bem sempre vence. E eu gostei também das lições que ele traz junto com os contos de fada. Tipo, a aparência é importante, mas para você ser quem você é, você precisa se libertar da vaidade. A beleza começa do interior. Ser bom é um trabalho de tempo integral. Os melhores vilões são aqueles que fazem a gente duvidar da gente mesmo. Os nossos maiores inimigos estão perto da gente. São coisas bem interessantes e que as crianças, que é o público-alvo do livro, levam para a vida inteira. Um detalhe é que, assim, sim, esse é um livro infantil, mas teve uma vez que eu li uma frase e eu caio pela vida, que é: se você faz um livro infantil que só criança vai gostar, você não fez um trabalho bom. Um livro infantil bom de verdade é aquele que você carrega a vida inteira, tipo o meu Harry Potter, que eu amo de paixão. Enfim, eu espero que nos próximos livros, eu ainda não li e não vi muitos spoilers, porque a história não é muito famosa no Brasil, então eu não consegui muitos spoilers. Eu espero que no próximo livro eles trabalhem mais a questão do Historian, que é aquela caneta mágica, e mais a questão do passado dos personagens, da infância e tal, porque vai ficar melhor. Eu acho que é isso.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpem a qualidade, né? Tá perfeita, mas eu vou tentar melhorar sempre. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o seu joinha e comentar o que vocês acharam do vídeo. Em breve, como eu mostrei o livro 2, eu tenho ele. E em breve eu vou fazer a resenha. Então, se vocês quiserem leiam o livro pra ver a resenha 2 junto comigo e a gente comentar, ok? Tchau!